Olá, gente. Boa tarde. Aqui é a Ariane que está, a tia Ariane que está falando, tá? A gente vai apresentar agora o nosso plano de aula, juntamente com a professora Juliana também, tá? Foi montado junto com ela. E o nosso plano de aula, a gente vai aprender a lavar as mãos, tá? O campo de experiência aqui da BNCC é Corpo, Gesto e Movimentos. O público-alvo é a educação infantil, a faixa etária de crianças pequenas de 4, 5 anos e 11 meses. E a habilidade da Base Nacional BNCC, né? É adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência. Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. Objetivos de aprendizagem para a educação infantil. Reconhecer que os hábitos de autocuidado são necessários para manter a saúde e o bem-estar físico. Identificar os produtos de higiene, associando seus usos no dia a dia, como cuidados com a pele. A metodologia, no caso, é a rotina, né? Para a educação infantil, a gente inicia com uma acolhida, com a música Bom Dia, Amiguinhos, como vai? O calendário para perguntar como é que está o dia hoje. A chamadinha, né? Porque no caso a gente vai ter entrega de crachá com os nomes das crianças. É, isso numa rotina para educação infantil, tá? De 4 a 5 anos. Aí a demonstração da nossa experiência, tá? Que são orégano, sabão líquido e água. E logo em seguida a explicação da importância de lavar as mãos. Os recursos utilizados são água, sabão líquido, recipientes de plástico, tá? E orégano. Bom, gente, boa tarde, tá? Aqui é a tia Ariane, tá? A tia Juliana também fez parte dessa elaboração, tá? É, a gente vai fazer uma experiência, como já foi falado no plano de aula. O interessante a princípio seria interessante a gente fazer uma acolhida, cantar uma musiquinha de bom dia ou boa tarde, tá? Só que fazer também, perguntar como é que tá o dia das crianças, como tá o dia das crianças, como é que tá o dia hoje, se tá frio, se tá chuvoso, perguntar sobre no caso o calendário, né? E fazer também a entrega dos crachás com o nome, tá? Isso dentro da rotina das crianças, tá? A gente poderia fazer isso, só que demanda tempo e a gente no vídeo é pra gente mostrar a experiência, tá? Então, dito isso, vamos começar. A princípio é interessante também, gente, apresentar os objetos para as crianças, tá? O que se vai ser trabalhado é o detergente, a água, o orégano e fazer inferências também, tá? Perguntar para elas se ela já conhece esses materiais, se ela já usam ou já viram no dia a dia, tá? Também é interessante perguntar, fazer essas referências e saber se ela já tem algum contato, tá bom? Vamos lá. Sem sabão ainda, no orégano. Olha como é que tá. Tá pegando, né? Agora o que vai acontecer? Aí, agora quando a gente mantém a mão limpa, né? A mão lavada, olha o que acontece. Tá aqui minha mão na água de sabão e detergente. Então o que aconteceu? Assim que eu mantive a minha mão limpa, né? Minhas mãos lavadas, o sabão ele repeliu o orégano. E assim mesmo, gente, é com o coronavírus. É uma forma de exemplificar para as crianças que quando a gente mantém as mãos limpas, as mãos lavadas, tá? O vírus ele se repele, ele não mantém, ele não fica, tá? Então essa foi uma forma que eu e a tia Juliana a gente encontrou para fazer essa experiência, tá? E mostrar para as crianças, tá? De manter essa higiene, de manter a mão limpa, tá? De manter as mãos lavadas. Boa tarde, nós somos as professoras Ariane Borges e Juliana Pinheiro. Estamos aqui para apresentar a vocês um plano de aula do ensino de ciências para a educação do ensino fundamental anos iniciais. Para iniciar, nós trazemos aqui os objetos de conhecimento. O que nós faremos? Uma construção de um modelo
para fazer a cobertura do solo. Como habilidades, nós trouxemos as habilidades específicas do terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, que seria comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas e permeabilidade, e identificar diferentes usos do solo, plantação e extração de materiais, dentre outras possibilidades, reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida. Quais são as expectativas de aprendizagem, ou seja, os objetivos propostos para essa aula? Seria compreender como ocorre a erosão do solo e identificar diferentes razões que levam a esse fenômeno, analisando a ação do homem também com a natureza. Componentes curriculares, nós temos o ensino de ciências e o papel do professor é como orientador do processo. Para os recursos da experiência, nós precisamos do Meet, que é a nossa plataforma digital para envio da transmissão aos alunos que estiverem em casa, e o experimento em si, 2 caixas de leite, solo para jardim, semente de alpiche, uma garrafa com água e uma bacia larga para fazer o acúmulo do solo que será despejado. Inicie a aula questionando sobre o que é erosão e que medidas podem ser adotadas para evitar esses deslizamentos de terra. Espera-se que os alunos contextualizem a erosão do solo como um desgaste natural que acontece por causa da ação da água corrente, do vento ou de atividades humanas, e que o plantio de vegetação é uma das medidas adotadas para se evitar o deslizamento. Apresente os materiais e monte uma das caixas utilizando apenas a terra e mostre o outro com a plantação. Convide alguns alunos para realizar o experimento e explique que eles devem segurar as caixas inclinadas sobre a bacia e lentamente outra criança deve derramar um pouco de água em cada uma das caixas com solo. Certifique-se que a câmera está bem posicionada e solicite que fiquem bem atentos ao que acontecerá com o solo quando jogares a água. Espera-se que a água tenha retirado maior quantidade do solo da caixa sem o alpiste, ou seja, sem a cobertura vegetal. Questiona os alunos por que isso acontece. Ouça-os e reforce que as muitas ramificações das raízes mantêm unidas as partículas do solo, dificultando seu transporte de água. Relembre-os que a erosão é um processo natural de desgaste e transporte do solo, porém o ser humano, com o desmatamento e outras ações, podem acelerar e intensificar esse processo, causando grandes danos ambientais. Finalize a aula com um registro escrito das observações realizadas pelas crianças. Agora nós apresentaremos a vocês alguns registros desta experiência realizada com os alunos da série citada.